Olá, aluno! Hoje, na nossa aula de Botânica Econômica, vamos falar sobre flavonoides. Os flavonoides, eles foram descobertos em 1930, descobertos, eu digo, no sentido de identificados, caracterizados, pelo um bioquímico húngaro. E como ele foi descoberto em citrus, e que tinha coloração amarela, ficou com essa similaridade com o nome amarelo em latim, flavos. Alguns flavonoides estão localizados nos vacúolos das células epidérmicas, outros nas folhas, flores, frutos e também no mesófilo na parte interna. Alguns flavonoides livres, significa não associados a açúcares, e dependendo da lipofilia, estão dissolvidos na cutícula e têm uma importante ação de proteção para a planta. São responsáveis pela coloração das flores, frutos e, em alguns casos, das folhas. A coloração é bastante variada, vai do branco ao violeta, passando pelo amarelo, vermelho, azul. Há também um fator bem interessante que algumas colorações, devido a um elétron desemparelhado, só é visível no comprimento de onda do ultravioleta. Composto da classe de polifenóis amplamente distribuído na natureza, ou seja, ele é um polifenol. Fenol, nós temos aquela característica do OH ligado ao anel aromático, mas como ele é amplamente distribuído na natureza, significa que ele tem uma grande importância para a planta. Além de ser responsável pela cor, eles também são facilmente encontrados em vegetais como frutas, legumes e outros. Aqui, podemos dizer que uma das características físico-químicas dele é a tolerância à temperatura. E existe uma quantidade enorme de flavonoides, mais de 7.000 flavonoides foram identificados, portanto, ele é distribuído também em subclasses, a grande classe do flavonoides e depois subclasses de outras modificações moleculares do flavonoide. Vamos falar sobre a função nas plantas. Proteções contra a radiação ultravioleta, lembra quando eu falei da presença na cutícula? Exatamente isso, também contra insetos, fungos, vírus e bactérias. Ele também ajuda na atração de polinizadores, tem uma forte atividade antioxidante, controle da ação de hormônios, o que ajuda no crescimento e desenvolvimento da planta. Mas também tem uma atividade alelopática, inibe enzimas também. Bom, ele tem um interesse econômico com certeza, principalmente na parte de pigmentos. Ele também tem uma atividade medicinal bastante importante que nós iremos ver mais adiante. É utilizado na fermentação do chá da Índia e principalmente na manufatura do cacau, O valor nutricional também é algo bastante apreciado. E por falar em valor nutricional, vamos olhar aqui, por exemplo, alguns aspectos alimentares bastante interessantes. Se estima que devemos ter uma ingestão diária de um valor médio de 23 miligramas de flavonoides. Essas 3 imagens representam pessoas de diferentes regiões do planeta. Nós temos aqui no Oriente, temos aqui na região da Itália, na região da Toscana, e temos aqui o pessoal de Springfield, bastante conhecido na televisão. Os hábitos alimentares são bastante diferentes e esse consumo de flavonoides em função do hábito alimentar nos gera algumas prevalências de algumas doenças para um grupo. Em outro grupo, nós não temos essa prevalência. Se atribui isso a exatamente a ingestão diária de flavonoides. A importância para o homem, de forma mais exata, de forma mais detalhada, ainda está em estudo, não há nada conclusivo até o presente momento, apenas algumas informações pontuais, por exemplo, questão de colesterol.
Bom, mais uma vez, nós percebemos, e como mostramos anteriormente, na região da Toscana, onde o consumo de vinho é mais alto, nós temos aqui as antocianinas presentes nos vinhos, né? E aí nós já ouvimos falar sobre os benefícios de consumo do vinho, porque em função das substâncias presentes nesse vinho. Mas esse consumo é um consumo limitado, se representa um cálice por dia, o que dá um valor de 30 ml, aproximadamente. Então, existe ali uma prevenção de doenças cardiovasculares, prevenção de tumores, tratamento de cataratas hereditárias e outras questões. Falando sobre o aspecto químico, nós temos aqui um esboço da molécula básica de flavonoide. Reforçando então, ele é um grupo de polifenóis, ou seja, nós temos um núcleo aromático contendo substituintes hidroxilados, OH. Bem, ele também pode ser utilizado como um marcador químico ou um marcador taxonômico. Por quê? Porque se nós encontrarmos algum flavonoide específico, existem flavonoides que existem em uma única família, em uma única gênero, em uma única espécie. Assim a gente pode definir de quem estamos trabalhando, qual é o gênero taxonômico que nós estamos trabalhando. Ele também pode aparecer de forma oxigenada, ou seja, ligados ao oxigênio, mas também associados ao açúcar, e isso vai modificar a sua solubilidade. Então, mais uma vez, os flavonoides são sólidos, cristalinos de cor branca a amarelo claro. Os heterosídeos são aqueles associados ao açúcar, são solúveis em água, álcoois e outros solventes orgânicos polares e são, consequentemente, insolúveis em solventes orgânicos apolares, como, por exemplo, hexano. E as geninas, sim, não têm a presença do açúcar na sua molécula e são fracamente solúveis em água e solúveis em éter. Bem, nós podemos aqui dar uma olhada no processo de que são as geninas, né? Geninas, nós temos aqui uma genina e temos agora um heterosídeo. Olha aqui a região do açúcar, né? Aqui nós mostramos aquela propriedade da absorção da radiação ultravioleta, onde nós temos aqui uma placa, essa placa, onde está sendo aplicada a luz ultravioleta. E aí nós conseguimos perceber claramente como nós temos essa nossa visualização. Aqui também uma placa com fluoresceína e aonde nós temos a nossa iluminação. Bem, nós podemos dizer que uma das características químicas é a constituição em termos de número de átomos de carbono. Nós temos 15 átomos de carbono. Observem aqui o anel A. Este anel A, nós temos 6 carbonos. Vejam aqui, 6 carbonos. Neste anel aqui, nós temos 3 carbonos. Vou mostrar para vocês os 3 carbonos. Este e este. Esses outros 2 carbonos aqui, que eu estou marcando, já foram contados pelo anel A. Portanto, são só 3 carbonos neste anel. E este aqui com 6 anéis. Então, podemos dizer que ele tem um arranjo 6-3-6. Alguns estão na forma de genina e outros estão na forma de ou a glicona, né? E outros estão na forma heterosídica. Mais uma vez, mostrando essa questão com relação ao açúcar. Bom, como eu tinha falado, existem mais de 7.000 tipos identificados de flavonoides e para facilitar o entendimento foi feito então a divisão em subclasses. Então nós temos, por exemplo, as chalconas, as flavononas e etc. Né? Vamos mostrar alguns daqueles mais representativos. A flavona, que confere coloração branco a amarelo aos vegetais. Essas flavonas são encontradas nos grãos dos cereais,
tangerina, aipo, salsa e ervas aromáticas. Exemplos dele nós temos ali a apigenina, luteolina e tangeritina. Temos aqui também o flavonol, que são encontrados em frutas e vegetais e que tem uma importante atividade na permeabilidade capilar. Esta atividade nós iremos estudar um pouco mais detalhadamente e os dois exemplos de flavonoides, na realidade, da subclasse flavonol, é a quercetina e a rutina. E nós temos também, bastante conhecido, a isoflavona, que é utilizada principalmente nas atividades estrogênicas, né? Onde se utiliza a isoflavona da soja. E aqui também nós temos uma outra atividade que é conhecido pelas catequinas, que são encontradas nas folhas dos chás. Nós temos ali o chá verde, o chá branco, o chá preto, né? Tudo isso tem ali a nossa conhecida catequina e galocatequina e epigalocatequina. Bom, nós também encontramos no cacau, no chocolate amargo, maçã, e que tem uma forte atividade antioxidante. Outra também bem interessante é a antocianidina. A antocianidina são pigmentos que podem variar do violeta ao azul. E pesquisas têm demonstrado que a antocianinas e sua respectiva aglicona, ou seja, a antocianidina, atuam na prevenção e no retardo de doenças cardiovasculares, de câncer e algumas doenças neurodegenerativas, isso em função do seu alto poder antioxidante. Como nós iremos extrair os flavonoides dessas plantas? Um dos métodos é a maceração. Coloco aqui um exemplo para vocês. Na maceração nós usamos temperatura ambiente e colocamos a nossa planta em contato com o líquido extrator. Por isso a importância da polaridade. Qual o tipo de substância que nós iremos extrair? Nós temos aqui a decocção. A decocção já nós colocamos a nossa planta, a nossa droga vegetal fervendo junto com a água por um determinado momento. Nós utilizamos principalmente para estruturas que sejam mais grossas, mais rígidas, nós utilizamos a decocção. E temos um método de percolação, onde aqui nós temos a nossa droga vegetal, e essa droga vegetal, esse líquido extrator aqui em cima, ele vai percolando, ele vai passando aqui pela nossa droga vegetal até chegar a essa região e nós recolhemos aqui. Este é um método de percolação, que é um método muito interessante e que consegue esgotar os princípios ativos presentes na droga vegetal. Agora, então, sintetizando as suas ações farmacológicas, as suas ações que nos podem ser úteis. A atividade antioxidante é bastante pronunciada, mas nós também temos a ação anti-inflamatória, antiviral, antitumoral e a atividade hormonal, que nós já falamos sobre as isoflavonas. Vamos agora falar sobre o uso terapêutico. Permeabilidade capilar. Permeabilidade, ela diminui essa fragilidade capilar e aumentando a resistência, principalmente quem tem esses distúrbios circulatórios. Nós temos aqui alguns metabólitos secundários da classe dos flavonoides que estão aqui presentes e fazem esse tipo de atuação. Nós temos, inclusive, alguns medicamentos que fazem o uso desses flavonoides como princípio ativo. Temos esse daqui, que utiliza a diosmina. Veja aqui um exemplo com relação à fragilidade capilar. Nós temos uma veia normal e uma veia varicosa. Continuando no uso terapêutico, nós temos as alergias. Ele também ajuda na questão alergia. Ativação como anti-inflamatório em função da inibição da enzima lipoxigenase que converte o ácido araquidônico em leucotrienos, que são mediadores de asmas, alergias e inflamações. A cascata do ácido araquidônico.
Hepatite alcoólica, isso é um outro também produto bastante desenvolvido e que existem produtos no mercado que usam o flavonoide para o tratamento de hepatites ligadas a problemas alcoólicos. Também na saúde cardiovascular, nós temos principalmente com a redução de triglicerídeos, né, e colesterol. E também ajuda na oxidação de lipoproteínas, evitando essa oxidação, já que ele tem uma forte atividade antioxidante. Mas é sempre bom lembrar que a planta, não é porque ela é natural que ela não faz mal, ela tem riscos e nós temos que tomar bastante cuidado. Esse artigo que saiu nesse jornal, ele fala sobre o risco do uso de flavonoides no último trimestre de gravidez. Então devemos tomar bastante cuidado com relação a isso. A função anti-inflamatória dos flavonoides inibiu a produção de prostaglandina, substância produzida pela placenta e que tem a função de manter aberto um canal denominado ducto arterioso, que une a artéria pulmonar à aorta. Depois de 7 meses de gestação, esse canal depende da prostaglandina para ficar aberto. Então, vale aqui um alerta sobre o uso de plantas no período da gravidez e aqui num momento exato da gravidez ainda. Bem, onde nós encontramos, de forma geral, como nós falamos anteriormente, nós temos nos frutos, nas hortaliças, mas nós também temos plantas, e aqui no caso, plantas medicinais. Vamos com a primeira delas. Nós temos o cardo mariano, onde nós utilizamos o fruto do cardo mariano, apesar de nós estarmos mostrando aqui a planta florida, porque dessa forma fica mais fácil a identificação, né? E aqui nós temos as substâncias de origem flavonoídicas que têm a sua atuação. Vejam aqui que nós temos inclusive um fitoterápico que utiliza esses flavonoides para o tratamento de pacientes com cirrose hepática crônica. A ginkgo biloba. A ginkgo biloba é uma das plantas mais características e mais icônicas. A parte utilizada é a folha. Aqui uma foto de uma árvore de ginkgo biloba. Nós temos aqui um produto comercial de ginkgo biloba indicado para insuficiência cerebral em idosos, pois ele melhora a irrigação dos tecidos, com isso a oxigenação, obviamente, e ativa o metabolismo celular, sobretudo o cortical. Nos citros nós encontramos também nas frutas e, segundo uma pesquisa, a ingestão de suco de laranja reduz em 20% e 25% o risco de AVC. Mas veja bem, a presença do flavonoide, ele melhora e mantém a vitamina C, que é facilmente oxidada, inclusive existe um teste de atividade antioxidante onde se usa vitamina C para determinar os valores antioxidantes. E outro também se utiliza rutina como marcador. Mas vejamos, aqui no caso nós temos o flavonoide que vai permitir que a vitamina C não seja oxidada prontamente. E também ajuda no nível de HDL e reduz o LDL. Passiflora. Passiflora maracujá é uma das mais conhecidas plantas e bastante utilizadas como sedativo, tranquilizante, né? A sua atividade é considerada principalmente pelo nosso flavonoide chamado vitexina, mas não é só dele. Temos que lembrar que às vezes na planta nós temos uma sinergia, a necessidade de você ter mais de um composto para que você obtenha a sua atividade terapêutica desejada. No caso aqui, nós temos a vitexina e temos também alguns alcaloides. Bom, agora falando um pouquinho sobre a atividade no sistema reprodutor, que nós já vimos a questão da parte hormonal. Nós temos também os fito-hormônios, também fitoestrógenos. Esses se ligam fracamente aos receptores, podem atuar como agonistas ou antagonistas. Eles são
principalmente para mulheres em pré-menopausa ou pós-menopausa. A estimulação dos receptores é mais fraca em relação ao estradiol, mas ele consegue estimular. Aqui nós temos uma imagem de uma isoflavona, que é esse fito-hormônio, e no slide seguinte, uma sobreposição entre o estradiol e a isoflavona, onde nós conseguimos perceber uma certa similaridade na estrutura das moléculas. Aqui, um trabalho realizado e publicado, onde nós conseguimos perceber que realmente existe na pré-menopausa uma alteração do ciclo menstrual, né? E que nós temos também na pós-menopausa uma melhora da toda a sintomatologia da menopausa, ou seja, todos aqueles calorões, os fogachos, né? Também uma atuação com relação à perda da massa óssea e também melhora o perfil lipídico com a redução do risco cardiovascular. Esse foi um trabalho publicado, foi um trabalho desenvolvido no hospital aqui de Cincinnati. Bem, onde nós encontramos essas isoflavonas? Principalmente nas sojas. Existem outras plantas também, algumas falam de amora, outros falam de Cimicifuga racemosa, mas a principal delas, aquela mais encontrada, é a soja, e se utiliza as sementes. Aqui nós temos um exemplo de um fitoterápico à venda no mercado e que é utilizado para a redução da frequência e a severidade dos sintomas decorrentes do climatério, ou seja, aquelas ondas de calor, aqueles fogachos, aqueles calorões. Bem, para finalizar, nós não podíamos deixar de falar de duas plantas bem conhecidas no nosso país e que têm uma atividade bastante interessante devido à alta concentração de antocianinas, indicando que seu consumo proporciona aos indivíduos uma dieta rica em compostos bioativos e importante função antioxidante. Está aqui, esse é um artigo que foi publicado nessa revista pela Universidade Federal de Viçosa. Açaí e jabuticaba, exemplos de plantas brasileiras que têm uma atividade bastante forte a nível antioxidante. E aqui, pessoal, a relação de alguns livros que nós utilizamos para isso. Eu já tive o prazer de trabalhar com o professor Zoanazzi, então faço questão de reforçar isso.